E desde ontem, irmãos, ontem à noite, enquanto eu meditava na palavra, à tarde, entra minha cunhada e diz para mim: cadê o teu irmão, cadê o teu pai? Teu primo sofreu um acidente, está aqui no Facebook. O outro irmão já pediu oração. Vamos orar. Eu já larguei tudo, já acordei o Wesley, eu digo: vamos para a tua avó, vamos dobrar o joelho e vamos orar. Todo mundo queria correr para lá, eu disse: não, vamos lá para a tua sala e vamos orar. Porque a gente não precisa correr até lá, mas a gente precisa dobrar o joelho, clamar aqui, para que aquele lá venha descer até lá e operar aquilo que nós não podemos fazer. E foi assim, irmãos, que a gente fez ontem na sala da minha mãe. Clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor que viesse fazer o melhor. E o Senhor entrou com providência. Aleluia, Jesus. E quando chegou perto da meia-noite, aleluia, colocaram ali que o outro jovem tinha falecido bem antes da meia-noite. Perto da meia-noite colocaram ali que meu primo precisava de sangue urgente. E era o meu tipo de sangue. Todos que estavam ali no hospital, tinha muita gente, irmãos, mas ninguém tinha. E eu estava em casa. Eu disse: manda vir alguém me buscar. Meu marido disse: não, deixa que eu te levo, vamos embora. Saímos voando. A minha irmã disse: tu não vai poder doar porque tu recém fez uma cirurgia. Não faz nem um mês, eles não vão deixar. Cheguei no hospital, não deixaram. E mandaram algumas pessoas ali, e 7 horas da manhã no Hospital do Coração. Irmãos, eu tenho algo para dizer nessa noite, para fortalecer a tua fé. Todos têm dizer que sempre o carona que leva a pior. Tem um ditado. O meu primo era o que estava na carona. Foi parar debaixo do carro. E o que estava dirigindo hoje está enterrado. Muito triste a dor da mãezinha. Muito triste a situação da mãezinha ali ontem, com seu filho pequeno, chorando, dizendo que não tinha condições financeiras para enterrar o seu filho. Nem dar ao seu filho um enterro digno, nem simples. Ali todo mundo começou a se comover, fazer uma vaquinha. E de ontem para cá arrecadaram mais. Deus é tão bom, que arrecadou mais do que deveria. E ele teve um enterro digno. Aleluia. Glória a Deus. O meu primo está lá no hospital, não está morto. Colocaram em rede social que ele está morto. Ele não está morto, ele está vivo. Ele quebrou a clavícula, ele quebrou a costela, ele perfurou o pulmão, ele teve quebradura exposta na perna. Fez uma cirurgia que terminou 4h pouca da manhã. Tem outra para fazer, mas está consciente e aparentemente está bem. Por quê, irmãos? Porque Deus responde. Deus, Ele realiza através da minha e da tua fé, da tua perseverança, da tua adoração. Por isso que eu te digo nessa noite, hoje, as horas já se passou, mas deixa passar. É como a irmã Andréia falou, que hoje pode ser o último culto na minha vida e na tua vida. A gente deita, não sabe se vai acordar. A gente sai, a gente não sabe se retorna. Então adora, glorifica. E abre nessa noite a palavra em Gênesis, capítulo 25, versículo 21. Essa noite, irmãos, eu estava ali glorificando ao Senhor, porque todos os louvores, toda a palavra, toda a direção me confirmou a palavra. Porque eu disse: Senhor, por mim mesmo não tenho condições de levar a tua palavra. Mas o Senhor disse: tu não tem, mas eu tenho. Quem capacita sou eu. Quem te fortalece sou eu. Aleluia, Jesus. Então eu disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E nessa noite eu trago uma palavra que vai gerar, não só no teu ventre, mas na tua vida, uma palavra de fé, uma palavra de propósito, uma palavra de coragem,
Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Amém, irmãos. Versículo 21 do capítulo 25 de Gênesis. Isaac orou persistente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é porque eu sou eu assim. E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão as tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Lá no capítulo 24, cumprindo-se os seus dias, para dar à luz gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, todo coberto de pelo, porque isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão, com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando os gerou, e acresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, e habitando em tendas. E amava Isaac e Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó preparava um cozido quando veio Esaú ao campo, e estava ele cansado. Aleluia. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-me de comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou-se Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Podeis assentar. Ô, glória! Amém, Deus. Tem mais alguns versículos que eu marquei, mas eu vou lendo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei quanto tempo tu está esperando o teu propósito se cumprir. Eu não sei quanto tempo tu tens clamado, tu tens chorado, tu tens esperado. Amém, Deus. E até hoje não se cumpriu. Mas na vida de Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, de Abraão e Sara. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Amém, amado. Promessa, irmãos. Promessa. Eu e você nessa noite somos promessa do Senhor. Somos propósito do Senhor. Porque o Senhor, Ele gera promessa, propósito. Deus, Ele não gera à toa. Deus, Ele não abre mar à toa. Quando Ele coloca, é promessa a se cumprir. Muitas das vezes você pode pensar assim: eu vim a este mundo sem propósito. Eu estou neste mundo sem propósito. Porque até hoje nada tem acontecido. Porque até hoje as coisas não têm chegado aonde eu quero. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Mas havia um propósito na casa de Isaac. Aquela casa, aquela família já não entendia o propósito de Deus. Já não compreendia o que Deus tinha na sua vida, na sua família, na sua casa. 60 e poucos anos Isaac tinha.
Às vezes nós chegamos aqui e não compreendemos o propósito de tanta coisa. Deus poderoso. Oh, Jesus. Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Amém, amado. Tinha Rebeca por esposa. Uma mulher que foi dada a ele por Deus. Mas era estéril. Não entendia o propósito. Então ali Isaac vai ter uma conversa com o Senhor. Porque eu vou te dizer uma coisa. Muitas das vezes falta uma conversa com o Senhor. Aleluia! Falta uma conversa particular com o Senhor. E o Senhor me levou nessa palavra, nessa mensagem. Em outra que eu vou entrar na mensagem nessa noite. Aleluia! Essa mulher que também não entendia o propósito. Amém, amado. E era uma mulher que não era edificada na rocha. Amém, amado. Era uma mulher que não entendia muitas das vezes o seu esposo. Amém, Deus. Por quê? Amém, amado. Porque não entendia o propósito. Amém. Não entendia muitas das vezes por quê. Porque até mesmo Isaac gostava mais de Esaú do que de Jacó. Ali houve um conflito, uma divisão. Amém, amado. Ali houve uma separação. Amém, Deus. Quando até mesmo Isaac vai até o Senhor e tem aquela conversa, Amém, amado. o Senhor imediato abre o ventre de Rebeca e coloca ali o propósito. Mas não é um propósito só. Ele coloca de dois, um só. Amém, amado. Ele coloca não um filho, mas dois. Porque muitas das vezes nós pedimos algo para Deus. Deus vai lá e nos dá dois. Multiplica. Ele multiplica aquilo que nós precisamos. Às vezes nós pedimos algo, mas Deus sabe que nós estamos precisando de mais. Que nós vamos precisar de algo mais. Amém, Deus. E ali ele coloca aqueles gêmeos no ventre de Rebeca. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus Deus. poderoso. Maravilha. Ali, irmãos, quando ela vai dar a luz, o primeiro que sai, Esaú, Glória a Deus. todo peludo. Amém, amado. Sabe por quê? Porque Deus não faz igual. Amém. Deus nos faz diferente. Sabe por quê? Eu quero te dizer nessa noite. Porque as nossas imperfeições por fora não se iguala àquilo que Deus sabe por dentro. A nossa perfeição diante de Deus, aquilo que Deus sabe da minha vida e da tua vida, está guardado a 7 chaves. E só Ele tem domínio e tem poder de conhecer e de saber. Amém, amado. Deus poderoso. Então sai Esaú, todo peludo, diferente. Amém, amado. E logo após sai Jacó. Um homem Amém, amado. limpo, agarrando o calcanhar de até mesmo Esaú. Aleluia. Deus amado. E colocaram o nome dele de Jacó. Por quê, irmãos? Porque ele veio agarrado no calcanhar. Acharam que ele seria alguém que ia estar ali grudado como irmão. Alguém que fosse um tropeço. Não, mas Deus tinha um propósito na vida dos dois. Então Deus, Ele vai lá no capítulo. Amém, amado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, amado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 27. Capítulo 27.
27, versículo 8, aqueles que quiserem acompanhar. Capítulo 27, versículo 5. Perdão. Amém, amado. Já estão grandes, já cresceram. Esaú, homem sujeito à caça. E Jacó, homem que era ao lado da sua mãe, onde a sua mãe amava mais do que Esaú. E até mesmo Isaac, que gostava mais do outro. Então ali havia uma divisão. Muitas das vezes nós fizemos divisões. Muitas das vezes sem perceber. Nós podemos ver divisões. Você pode achar que está sendo dividido aquilo que é seu. Muitas das vezes você pode pensar consigo mesmo: ele é mais amado, ele é mais querido, ele está sendo mais privilegiado, ele está sendo mais estimado, ele está passando à frente daquilo que é meu. E então, lá no capítulo 27, Rebeca vai lá e escuta uma conversa de até mesmo Esaú e seu pai. Isaac, que já estava na cama, já não enxergava direito. Então Rebeca, no capítulo 5, a Rebeca escuta quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me da caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Porque Rebeca achava que Esaú, por conhecer a caça, por conhecer o campo, por conhecer certas coisas, tomaria aquilo que era de Jacó, tomaria aquilo que ela achava que era de Esaú. Amém, amado. Quem é que sabe, irmãos, o que é meu e o que é teu, senão ele? Quem é que sabe o que é meu e o que é teu, senão ele? Então Rebeca manda, no capítulo 8, começa a mentira, começa a trama. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso ao teu pai, como ele gosta, e levar-lhe-ei ao teu pai, para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Se por acaso meu pai me apalpar, serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei, e eu sobre mim maldição e não bênção. E disse sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. Vai e traz os cabritos. E buscou-nos, trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois usou Rebeca os vestidos da gala de Esaú, seu filho mais velho, que ele tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. Por quê, irmãos? Porque por direito naquela época, quem tinha que até mesmo ser abençoado era o mais velho. Quem era o mais velho senão Esaú, que saiu primeiro? Mas Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Para Deus não tem o mais velho, o mais novo, o mais pequeno, o menor, o maior, porque Deus não escolhe por tamanho. Deus ele não escolhe por idade. Deus ele não escolhe por capacidade. Porque quem capacita é ele. Então aquela mulher, ela planeja toda aquela situação de mentira, de engano, para chegar onde?
Jacó, na frente de Esaú, fosse abençoado. Tem muita gente correndo atrás da bênção. Tem muita gente correndo atrás da bênção, mas eu te digo uma coisa nessa noite: não te apressa-te, porque a hora é do Senhor, o momento é o Senhor, o momento do Senhor que dá, é o Senhor que oferece. Rebeca ali sem direção, sem ser uma mulher prudente na casa de Isaac. Era uma família dividida. Era uma família que tinha a promessa, porque Isaac era filho de Abraão, então era filho da promessa. Mas aquela casa já existia divisão, mentira, engano. Já existia. Oh Deus poderoso. Fora da direção de Deus. Isaac não enxergava só carnalmente mais. Isaac estava, irmão, sem discernimento espiritual. Por quê? Eu vou achar aqui. Aleluia. Glória. Lá no capítulo 27, versículo 28. Aleluia. 37, versículo. Então respondeu Isaac a Esaú, dizendo: eis que tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho por servos, e de trigo te mostro, e te moinho fortalecido, que te farei, pois agora meu filho. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. E acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo sobre o teu pescoço. O que o Senhor estava falando aqui, usando Isaac para falar a Esaú? Amém, Deus. Tem outra parte ali também que eu marquei, mas eu não vou me prolongar. Que Deus fala que o menor servirá o maior. Porque o que Deus estava querendo falar, que ele era o mais velho, mas ele ia viver da caça, ele ia viver da experiência, ele ia viver pela própria espada, pela própria experiência que ele já tinha. Mas que aquele filho menor, Jacó, Deus tinha um propósito maior. Mesmo ele sendo menor, mesmo ele tendo nascido liso, pequeno, agarrado ali no seu irmão, Deus tinha um propósito maior. Deus tem um propósito maior na tua vida. Tu podes não ver hoje o propósito do Senhor na tua vida. Tu podes já não crer mais no propósito, mas ele existe e vai se realizar. Aleluia. No tempo determinado, no tempo que o Senhor determinou acontecer na tua vida e na minha vida. Às vezes nós não compreendemos o porquê passamos por diversas situações, por diversas lutas, porque passamos mais dificuldades do que aqueles que estão lá fora, o porquê somos provados. Mas existe um propósito. Por que o propósito de sermos mais provados? Porque Deus quer que nós alcançamos. Porque Deus quer usar as nossas vidas no meio da provação, no meio da luta. Deus quer nos direcionar. Deus quer usar a nossa vida para lidar com cada situação. Se nós vamos ser prudentes, se nós vamos ser edificadas na rocha, se nós vamos passar pela situação glorificando o nome do Senhor, ou se nós vamos olhar para trás e dar volta. Glória. E questionar e dizer que o Senhor não é conosco porque estamos passando pela luta. Deus quer nos ver, irmãos, a diferença. É a diferença que o Senhor
Senhor quer ver na minha vida e na tua vida. E não é quando tudo vai bem. É quando tudo está difícil. É quando nós olhamos e muitas das vezes e nós dizemos: Senhor, por onde eu passo? Por onde eu prossigo? Deus poderoso. Direciona. É isso, irmãos, que o Senhor quer ver na nossa vida. A nossa fé. Deus. Se nós vamos ser edificadas. Ali aquela casa de Isaac estava naquele momento sem a direção. Mas o que Isaac não entendia, que Deus já tinha determinado na vida do menor, não era na vida do maior. Então ele pede para o maior preparar uma comida e trazer para ele, para que ele viesse se alimentar antes de morrer. Porque como ele já não enxergava mais, ele não sabia quando ia morrer. Então ele diz: vai, caça e traz para mim. Só que ele não imaginava que a sua mulher, ao ir ouvir aquela conversa, ia passar na frente, ia tramar, ia enganar, ia mentir, ia fazer o seu filho receber aquilo que Deus tinha para ele, mas de uma forma errada. Quantas pessoas querem receber aquilo que é de Deus de uma forma errada, de uma forma não justa, não sincera diante do Senhor? Deus poderoso. Amém, amado. É Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai de amor. Então, irmãos, naquele momento o filho vai e obedece a mãe, porque a mãe persiste. Vai lá e faz, ele faz. Depois o outro chega com a caça, prepara e leva. O pai descobre ali a faça. Se angustia. Por quê? Porque se dá conta que foi enganado pela esposa e pelo filho. Mas ele não entendia que mesmo de uma forma enganosa, mesmo de uma forma errada, Deus ele estava cumprindo aquilo que ele tinha na vida de Jacó. Aquela esposa ia responder pela sua mentira? Sim. Eu respondo pela minha mentira? Sim. Você responde? Sim. Deus tem a sua justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. Prestamos contas diante de Deus todos os dias da nossa vida. Aquele filho prestou conta diante do Senhor? Sim. Por quê? Porque ali ele evitou o ódio do seu irmão. Porque aquele irmão já cresceu sabendo que até mesmo a sua mãe o amava mais. Então, por que aquele homem era até mesmo da caça? Porque a sua mãe não dava os mesmos privilégios a Esaú como dava a Jacó. Então ele preferia se distanciar. Ele ia caçar, ele ia para o mato. Enquanto Esaú era cuidado, guardado pela sua mãe. Aleluia. Então, gerou um ódio ali, além da divisão. Isaac, antes de partir, diz ao seu filho: vai a Arã, a terra da tua mãe. Fica lá com teu tio Labão por um tempo. E Jacó obedece ao seu pai e à sua mãe e vai. Porque Esaú promete matar o seu irmão. Quantas situações nós vimos hoje, irmãos? Quantas situações nós vimos hoje aos nossos olhos, ao nosso conhecimento? Irmão matando irmão. Quantas situações nós vimos pessoas se odiando umas às outras por ciúmes, por uma coisa que é gerado não por Deus, mas pela a raiva de achar que está sendo passado para trás, de achar que Deus não tem para a sua vida também. Aleluia. As suas bênçãos e um propósito. Por isso que eu digo, você está aqui hoje porque você é um propósito. Não se sinta sem propósito nas mãos do Senhor. Você é gerado. Você está aqui por um propósito. Você pode não conhecer o propósito,
Peça para o Senhor nesta noite lhe mostrar o propósito na sua vida. Deus de amor. Então, irmãos, ele vai, ele fica ali. Jacó conhece Raquel. A quem ele se apaixona. Porque a palavra fala que Raquel era muito formosa. Mas era a menor. E seu tio, ao ver até mesmo o talento do seu sobrinho. Porque Jacó, irmãos, ele tinha suas características, ele tinha suas habilidades em lidar com as coisas. Jacó foi utilidade nas mãos de Labão, na terra de Harã. Labão cresceu através da vida de Jacó. Jacó teve as bênçãos do Senhor, teve. Mas o caminho de Jacó foi mais comprido por causa da mentira dele. O caminho que Jacó percorreu se prolongou. E o propósito foi cada vez mais ensinando Jacó. Porque Jacó veio como enganador, mentiroso, diante do Senhor. E até mesmo naquele lugar, ele pede Raquel para se casar. E Labão concede. Mas no dia do casamento ele se frustra porque o seu tio o engana e faz ele casar com a mais velha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo, irmãos, que nós fizemos aqui, quando nós chegarmos lá na frente, nós vamos prestar conta. Tudo, irmãos, que nós fizemos aqui, quando chegar lá na frente, nós vamos ter que prestar conta com o Senhor. Jacó mentiu ao seu irmão, seu pai. Jacó achou que a bênção não era dele, quis tirar a bênção do seu irmão mais velho. Quando chegou lá na frente, na terra da sua mãe, nas mãos, nos cuidados do seu tio, trabalhando para ele ali, ele olha ali e diz: eu quero a mais nova, porque eu me apaixonei pela mais nova. Tu me enganou. Ele disse: não, tu vai casar primeiro com a mais velha, para depois chegar na mais nova. Depois eu te dou a mais nova que tu quer, mas hoje tu vai casar com, hoje tu casou com até mesmo Lia. Hoje é Lia que tu vai casar. Depois tu casa com Raquel, depois eu te dou Raquel. Não era o que Jacó queria. Era o que ele decidiu. Por quê? Por causa da mentira. Teve, irmãos, ensinamento no caminho de Jacó. Até o Senhor preparar Jacó e dizer: volta, depois de muitos anos. Jacó pegar suas esposas, seu rebanho e voltar. Prestar conta com o seu irmão e com Deus. Porque antes de Jacó atravessar aquele riacho e chegar ao seu irmão, o anjo do Senhor desceu e disse: eu e tu, agora vamos ter um particular. Tu era enganador, tu era trapaceiro, mas a partir de agora, tu não engana mais, tu não mente mais, porque daqui para lá, antes de tu atravessar e tu voltar para lá, tu vai ser uma nova criatura. O que tu fez, tu não faz mais. O que tu fazia, tu não vai fazer mais. Porque eu tenho contigo a promessa, o propósito dele ser uma nova pessoa, dele ser um vaso nas mãos do Senhor e fazer um templo para o Senhor, edificar daquele outro lado aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Esaú perdeu? Não. Esaú foi abençoado, foi multiplicado ali em volta. Também teve propósito. Também teve as bênçãos do Senhor sobre Esaú. O que eu quero te dizer nessa noite: para de te frustrar. Para de desacreditar do que Deus tem na tua vida. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai ser o dia e a hora que o Senhor determinou. Jacó viveu muitos anos servindo. O Senhor primeiro fez Jacó servir, para depois
depois vinha ao encontro dele e dizer: tu serviu o homem, mas agora tu vai servir a mim, da maneira que eu quero, da maneira que hoje tu estás preparado, porque hoje tu tem a experiência, que não pode, que não deve mentir, enganar, trapacear, para querer alguma coisa. Porque quem dá, quem oferece, quem coloca, quem dá oportunidade sou eu. Agora tu vai atravessar, agora tu passa. Mas antes de Jacó atravessar, Jacó, irmãos, ele lutou. Sabe por que Jacó lutou a noite inteira? A palavra diz que Jacó lutou a noite inteira com o anjo do Senhor. Não era um anjo, mas era o anjo do Senhor. Porque Jacó ainda endurecia o seu coração. Muitas das vezes nós entramos e saímos, mas não entendemos o propósito de Deus e ainda queremos lutar com nós mesmos. Queremos lutar com aquilo que Deus tem na nossa vida. Deus diz: eu tenho isso para ti, eu estou te mostrando isso. E nós estamos ali nos sujeitando, nos endurecendo, dizendo não para Deus. Vamos lutar até quando? Vamos lutar com o Senhor até quando? Vamos fazer a nossa vontade até quando? E vamos deixar Deus fazer a vontade dele, para que venha cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. Não lutes, irmão. Não lute com o Senhor, porque o Senhor pode, para não te perder, para não me perder, o Senhor pode nos colocar em situações difíceis, em caminhos difíceis, em cenários difíceis de dor, de sofrimento, de enfermidade. Porque o Senhor prefere que nós entramos com um olho só no céu do que com os dois para o inferno. O Senhor prefere, para não nos perder, permitir que nós viemos ser feridos como Jacó foi. Porque Jacó atravessou aquele riacho ferido, mas atravessou ciente. Teve que amolecer diante de Deus e entender o propósito. Bom. O Senhor prefere que nós entramos com uma perna só do que com as duas irmos para o inferno. Porque Deus não abre mão da minha vida nem da tua vida. Porque Deus não abre mão daquilo que Ele tem na minha vida e na tua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então nessa noite, desde o início do culto, através dos louvores, através da palavra, as horas se passou, mas é bênção. Saia daqui alimentado dessa palavra. Se sentir desejo, medita nela, que ela vai continuar falando, o Espírito Santo vai continuar falando com a tua vida. Deus poderoso. Abre o teu coração para o Senhor. Às vezes achamos que é só chegar aqui, ter uma simples oportunidade de sair e já vamos ser recompensados. Não! Tem que fazer a vontade do Senhor por inteiro, porque Deus não quer por metade, Deus nos quer por completo. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Que o Senhor possa continuar falando com a tua vida, assim como falou com a minha. Porque eu cheguei aqui, irmãos, com a cabeça pesada, com a mente doendo. Meu Deus. Mas o Senhor nos dá força nessa noite. Que o Senhor abençoe cada um. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode adorar por essa palavra? Oh Deus maravilhoso. Te coloca de pé nessa noite. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este culto, pela sua presença que se fez presente neste lugar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Chegamos, Pai querido, mais uma vez diante da tua presença, Pai, nesta noite, aqui na tua casa, chamada casa de oração, Pai. Estamos aqui para te adorar, para te exaltar e para glorificar, Senhor, o teu nome que é santo, que é maravilhoso, Pai. Pai querido, nessa noite nós te agradecemos, Pai, pois tu falou com as nossas vidas, Pai. Tu falou com a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Deus maravilhoso, eu te agradeço, Pai, por cada um dos teus filhos que aqui estão. Por cada um, Pai, que louvou, que entoou hinos em adoração a Ti. Ó Deus maravilhoso, mas principalmente, Senhor, pela Tua palavra, que foi ministrada, que falou com as nossas vidas nessa noite. Agora, meu Deus, despede o Teu povo, derrama sobre eles a Tua graça.
O teu Espírito Santo conforta, Pai, nessa noite cada coração. É o que nós te pedimos, Pai, é o que nós te agradecemos. Afasta, Pai, nessa noite toda a potestade, toda obra contrária, todo o Espírito, Senhor, que venha ser desfeito no poder que há no teu nome, Jesus. Assim, meu Deus, nós te pedimos, nós te agradecemos, entregamos, Jesus, as nossas vidas diante das tuas mãos. Agora, Pai, nós saímos daqui, envia o teu anjo na frente, vai conosco, nos livrando, Pai, de todo mal, de todo perigo, Pai, do acidente. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, e entrego, meu Deus, as nossas vidas diante das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo fique com cada um de nós. Amém? Estamos despedidos em nome de Jesus. Glória a Deus. E desde ontem, irmãos, ontem à noite, enquanto eu meditava na palavra, à tarde, entra minha cunhada e diz para mim: cadê o teu irmão, cadê o teu pai? Teu primo sofreu um acidente, está aqui